Boa noite. Eu passei essa questão de direito tributário e agora eu vou fazer a resolução dela. Vamos à leitura do enunciado. Em regra, o lançamento tributário por meio de lavratura de auto de infração e imposição de multa é da modalidade. Aí tem 5 alternativas. A letra A, por declaração. A letra B, por homologação. A letra C, por sanção. A letra D, de ofício. Ou a letra E, por revisão. Primeiro eu vou falar sobre os tipos de lançamento que existem no Código Tributário. Mas o que seria lançamento? O lançamento, ele nada mais é do que um procedimento administrativo do fisco que serve para poder constituir o crédito tributário e verificar o seu fato gerador. A partir do momento que se verifica o fato gerador, o crédito ele estará, na verdade, ele estará constituído. Só que para ele ter validade para fazer a cobrança pelo fisco, ele tem que ter o procedimento administrativo que seria o lançamento. Para poder entender melhor sobre isso, vamos dar uma lida lá no artigo 142 do CTN, o Código Tributário Nacional. Eu vou entrar aqui na internet e vou acessar o Código Tributário Nacional. Bom, vamos dar uma lida aqui no artigo 142 para ver o que ele fala do lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, ou seja, o devedor, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Bom, eu vou abrir um quadro aqui, uma lousa, e tentar traçar a linha do tempo para vocês entenderem como funciona o lançamento. Vamos aqui. Primeiro ocorre o fato gerador. Deixa eu voltar aqui. O fato gerador. Vou colocar abreviado aqui para. Aqui vocês vão entender que o FG é o fato gerador. Seria o contribuinte praticando o ato que constituiria o crédito tributário. Depois do fato gerador, acontece a obrigação tributária. Vou poder ver aqui que. Deixa eu apagar aqui, espera aí. Obrigação tributária. Vou colocar só TRIB aqui, que você sabe que é obrigação tributária. Depois que ocorrer a obrigação tributária, ocorre o crédito. Vou pôr aqui que CR é o crédito, né? Vou colocar até um dinheirinho aqui, ó. E depois que constitui o crédito, para esse crédito ser constituído formalmente e poder ter a execução fiscal, tem que ter o lançamento, o L aqui de lançamento. Ou seja, o ato da administração formalmente que vai constituir o crédito. Então, isso seria o caminho do lançamento, que é o último caso, né? Que seria o último ato. Aí a gente sabendo de tudo isso, quando a gente lê o Código Tributário Nacional, a gente vai ver que dentro do Código Tributário Nacional só vão ter 3 tipos de lançamento. Quais são esses tipos de lançamento? Vou escrever aqui. Seria o lançamento por declaração, teria o lançamento por homologação e teria o lançamento de ofício. Então, você sabendo que só existem 3 tipos de lançamento no CTN, você vai descartar a letra C, que não é por sanção, e vai descartar a letra E, que não é por revisão.
Agora, a gente precisa saber quais são as características de todos os tipos de modalidade. Vamos começar pela característica do lançamento por declaração, que é isso aqui, que é o primeiro, né? O que seria o lançamento por declaração? O contribuinte, que seria o devedor que praticou o fato gerador, ele vai prestar informações ao fisco, informações necessárias para que o fisco possa calcular o valor do tributo. Então, o contribuinte, como o devedor e o contribuinte, ele presta essas informações ao fisco e com essas informações que foi dado pelo contribuinte, ou seja, pelo devedor, o fisco vai ter dados o suficiente para poder fazer o cálculo do tributo assim o lançamento e a constituição do tributo. Então, isso seria o lançamento por declaração. O contribuinte tem que oferecer dados para o fisco e com esses dados que o contribuinte oferece para o fisco consegue fazer o cálculo do valor devido. E aí, sucessivamente, com essas informações que o fisco tem, o fisco calcula o valor e, e emite a guia para poder o contribuinte pagar. Já a declaração por homologação, como é que ela acontece? Acontece da seguinte forma: praticamente o contribuinte ele vai fazer tudo, inclusive até emitir a guia sozinho e fazer o pagamento. O contribuinte oferece as informações para o fisco antecipadamente. Depois que ele oferece as informações, o contribuinte, sem ter nenhum tipo de cálculo feito pelo fisco, ele faz o pagamento, antecipa o pagamento e depois de algum tempo o fisco vai fazer a homologação desse pagamento antecipado. Um exemplo de declaração por homologação seria o imposto de renda, porque o próprio contribuinte, quando chega a data de pagar, ele vai lá, oferece todas as informações para o fisco de bens que ele tem, ele emite um boleto, vai lá, paga e fica esperando durante no máximo um prazo de 5 anos para poder haver essa homologação. Então, praticamente, aí o contribuinte faz tudo. Enquanto por declaração o contribuinte só oferece os dados e quem calcula o valor e emite a guia de pagamento é o fisco, no caso por homologação, o contribuinte oferece os dados, faz o pagamento antecipado, bem depois a administração pública fica sabendo desse pagamento e faz a homologação se estiver tudo correto. Já esse lançamento aqui de ofício, o que acontece? O contribuinte ele fica inerte, não faz o pagamento no tempo certo, demora para pagar, o fisco fica sabendo, o fisco tem os dados, o próprio fisco emite o pagamento e tudo ele faz de ofício, ele mesmo vai fazer, o próprio fisco, sem depender de nenhum ato do contribuinte, nem mesmo o fornecimento de dados, porque o próprio fisco acaba descobrindo desses dados ou tendo esses dados em banco cadastral e vê que o contribuinte não nem antecipou o pagamento e nem ofereceu dados para fazer esse lançamento, o fisco faz tudo sozinho, ou seja, ele é o oficial, ele de ofício, ele faz todo o procedimento. Então, o que vocês perceberam? Que cada uma desses lançamentos, ele depende de um certo tipo de grau de atos do contribuinte. Por exemplo, a homologação, o contribuinte fez tudo, todos os atos. Ele ofereceu os dados, pagou antecipado, só fica esperando o fisco dar tudo ok. Está tudo ok, vou homologar. Na declaração, o contribuinte faz só a metade, o contribuinte só oferece os dados. O fisco calcula o tributo através desses dados. E já de ofício, o contribuinte não faz nada. Tudo é o fisco que faz. Consegue descobrir os dados, vê que o contribuinte não pagou, emite a guia e faz o contribuinte pagar. Então, o fisco faz, praticamente no de ofício ele faz 100% todos os procedimentos administrativos do lançamento. Não depende de nenhum ato do contribuinte. Então, se você perceber, enquanto 100% o contribuinte faz, o outro só a metade dos atos o contribuinte faz e o de ofício o contribuinte não faz nada. Então, se você reparar,
A única alternativa relativa a esse enunciado, ele fala que houve um lançamento tributário por meio de lavratura de auto de infração, ou seja, o fisco lavrou um auto, descobriu que o contribuinte estava praticando aquele fato gerador através da lavratura desse auto e não estava pagando o tributo, impôs a imposição da multa, emitiu. Então, o fisco fez praticamente 100% dos atos. Então, qual que é o que faz 100% dos atos? Seria o lançamento de ofício. Então, logo, a alternativa correta é a letra D. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Pode ser pelas redes sociais. Agora eu abri um canal no Facebook, no YouTube ou no WhatsApp, porque aí eu complemento a dúvida de cada um. Espero ter ajudado. Boa noite.